Eu espero corresponder com a expectativa de vocês, uma vez que esse assunto é um assunto um tanto quanto polêmico. Existem várias opiniões e várias discussões em torno desse tema. E é um tema que muitas vezes os próprios pacientes trazem na clínica já como uma questão a respeito das possibilidades, das consequências da própria cirurgia bariátrica. Então, eu vou falar sobre a substituição de compulsão após cirurgia bariátrica, com o foco principalmente dado em torno do álcool e de outras drogas. Então, a substituição de compulsão após a cirurgia bariátrica. Comer e beber. Qual a relação entre essas duas atitudes? Qual a relação entre esses dois comportamentos? Basicamente, nós temos duas teorias em torno desses comportamentos e dessas ditas compulsões ou talvez até impulsos. Existem visões diferentes em relação a esses comportamentos. Alguns que consideram o comer e o beber como uma atitude impulsiva e outros que consideram o comer e beber como uma compulsão. Alguns consideram que o comportamento de comer ou de beber está justificado pela visão do circuito hedônico, ou seja, existe no cérebro um circuito dopaminérgico que funciona através do neurotransmissor dopamina, que envolve determinadas áreas cerebrais e que fazem com que o indivíduo, ao sentir um determinado prazer, tenha a tendência de repetir esse comportamento e repetir, uma vez que esse prazer faz com que a liberação de dopamina faça com que ele tenha essa necessidade cada vez maior de repetir esse comportamento. E que cada um de nós teria, então, um determinado objeto que reforçaria esse circuito e faria com que essas áreas e essa substância que reforçaria esse circuito fizesse com que isso se acionasse. Então, esse circuito hedônico envolveria o córtex pré-frontal, o núcleo accumbens e a área tegmental ventral. Então, isso faria com que a dopamina circulasse por ali, basicamente essas estruturas, é lógico que outras estruturas estariam envolvidas, mas que esse circuito hedônico seria o responsável pelo fato de que alguns dos nossos pacientes, na vigência de não ter mais o alimento para reforçar esse circuito, fariam que eles então procurassem outras substâncias para ter a gratificação. A outra teoria seria de que haveria uma absorção mais rápida do álcool após a cirurgia bariátrica, principalmente após o bypass gástrico. Então foram feitos alguns estudos que mostraram que realmente existe uma alteração da absorção do álcool. Então basicamente nós teríamos essas duas visões, uma visão da questão absortiva e uma visão da questão do mecanismo cerebral da dopamina e do circuito hedônico. Como é que a gente poderia definir, então, uma transferência de vício? A transferência de vício, de acordo com uma definição mais clássica, seria qualquer menção de substituição de uma conduta ou de uma substância que gere prazer por outra, como, por exemplo, dos alimentos pelo álcool, comprimidos ou exercício. Ou aquela visão clássica do indivíduo que para de fumar e começa a comer. Como muitas pessoas dizem que, não, eu vou começar a fumar para poder emagrecer, porque quando eu fumo, eu paro de comer. Ou quando eu começo a substituir com um determinado comportamento, ou pessoas que, como foi visto numa determinada novela que apareceu uns tempos atrás, a moça que bebia para não comer, que foi inclusive discutido aquela questão da alcorexia uns tempos atrás, da moça que bebia para não comer. Então, alguns estudos. Nesse estudo de 2012, um estudo recente, foi feito então um levantamento com 24 participantes operados com 5 anos e meio de cirurgia. E nessa amostra, na maioria de mulheres caucasianas, com idade média mais ou menos ali de 45 anos, IMC de 32,4, somente 4 com histórico anterior de abuso de substância. Eles perceberam assim, 54% usava cigarro, 83% usava álcool, 12,5% maconha, 8,3% cocaína, 58% benzodiazepínicos. Eu acho importante também a consideração do uso de benzodiazepínicos, visto como uma droga também. E nenhuma delas afirmava que usava anfetamina, heroína ou o tal do doce.
83% identificaram transferência de vício ou adição. E o mais interessante é que a percepção dos pacientes, a etiologia dos transtornos por uso de substância, de início mais rápido ou efeito mais forte, foi a maior disponibilidade ao medicamento para dor. Essa foi a percepção dos pacientes. É lógico, isso é um estudo que não foi feito no Brasil. Então, nós temos que considerar as diferenças do entorno, porque isso faz uma diferença muito grande. Aqui, mais uma vez, a questão de como funciona o sistema de recompensa ou o sistema hedônico. Então, ali nós podemos ver que existe uma liberação do glutamato no núcleo accumbens, que faz com que aumente a motivação da procura pela substância. A liberação de dopamina na área tegmental ventral e esse reforço a todo o sistema que vai fazer com que exista aquele craving, aquela fissura pela busca da substância de prazer. Então, isso é importante, porque o desejo e a motivação que eles sentem para a busca da comida ou a busca da substância de prazer não é a mesma que um sujeito normal sente como uma simples vontade. É realmente uma fissura, é o que eles descrevem como craving, aquela necessidade absurda de busca, que seria o que nós chamamos daquela compulsão. É algo que vai além. Então, são sinais de reforço na região pré-límbica que desencadeiam a liberação de glutamato dentro do núcleo accumbens, e essa liberação excessiva de glutamato dentro do núcleo accumbens vai aumentando a motivação e o desejo. A dopamina, que se origina na área tegmental ventral, aumenta a função do glutamato e juntos eles criam esses sintomas de fissura e de craving. Então é algo realmente fisiológico, lógico, que desencadeado por aquele objeto de desejo que é do meio. Então é aquilo que o nosso paciente descreve que, não, se eu não vejo, eu não sinto vontade, mas se eu vejo, ou se eu começo a comer o primeiro, ou beber o primeiro gole, ou consumir a primeira droga, então eu não consigo mais parar. Essas imagens são interessantes porque nos mostram exatamente o que acontece dentro de algumas estruturas cerebrais durante o episódio de comer intenso. Então, são regiões específicas do apetite que são ativadas em 3 áreas específicas do cérebro. Então, ali está, na primeira figura, o hipocampo, na segunda, a ínsula e lá no último, o núcleo caudado. Só que essas 3 áreas, elas também são descritas como áreas envolvidas por fissuras por drogas. Então, nós vemos que tanto na alimentação quanto na fissura por droga, 3 estruturas cerebrais são ativadas, as mesmas 3. Então, isso também nos dá uma possibilidade de correlacionar a fissura por droga com a fissura por alimentação. Nos Estados Unidos, eles não têm dúvida, eles trabalham a adição por drogas e a adição por comida da mesma maneira e tratam da mesma maneira, a recaída por comida e a recaída por droga da mesma maneira, e a abstinência por determinadas substâncias da mesma maneira. E tratam assim também, você é um obeso, um comidólatra, digamos assim, então você tem que ser tratado como um comidólatra e saber que você pode recair. Então, o que foi visto? Que viciados em drogas, comedores compulsivos, alcoolistas e compulsivos em geral, ou seja, pessoas com tendências à adição, personalidades adictas, têm um sistema dopaminérgico deprimido, apresentam uma espécie de resistência à dopamina por ter tido uma ativação depressiva excessiva prévia. Eles têm um vício, que quem tem um vício tem mais tendência a ter outros vícios, ou seja, na medida que tem um, podem ter outros, é mais fácil ter outros, e que todos eles têm o mesmo mecanismo de funcionamento cerebral. Então, quando nós falamos em substituição de compulsão, na verdade, o mecanismo cerebral é o mesmo. Na verdade, o cérebro continua igual. O que mudaria seria o que nós vemos fora, mas o mecanismo cerebral continuaria igual.
Aqui é interessante porque o Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica do Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP fez um estudo e o São Paulo Megacity levantou o seguinte, que de 5.037 indivíduos adultos da região metropolitana de São Paulo, mais de 10% dos entrevistados, da população geral, preencheram os critérios para abuso de álcool. 3,6% receberam diagnóstico de dependência de álcool. Então, 10% abuso de álcool, 3,6% receberam diagnóstico de dependência de álcool. Das etapas do uso de álcool, o uso de álcool, pelo menos uma vez na vida, foi feito por 85,8%, sendo que a primeira experiência do contato com álcool ocorreu ali pelos 17 anos de idade. O uso regular foi de 56,2%. Então, uso regular, exposição considerável à bebida e a continuação do seu uso. Esse foi considerado o uso regular. O abuso foi de 54% dos entrevistados. Então, 54% dos entrevistados apresentaram abuso antes dos 24 anos de idade. E a dependência ocorreu antes dos 35 anos de idade. Então, está cada vez atingindo uma faixa etária mais jovem. O uso de álcool, ele é afetado pela condição de gênero, idade, escolaridade e estado civil. Em solteiros, existe essa passagem da abstinência ao primeiro uso e do uso para o uso regular. E ser casado é um fator de proteção, ou seja, parece que realmente o parceiro exerce uma função de controle sobre o outro. Ser estudante está associado à transição do uso regular do álcool para o abuso. O etanol, ele estimula o centro de recompensa, como nós vimos lá, todo aquele processo da dopamina, de maneira muito semelhante ao açúcar e à gordura. Então, tanto o açúcar quanto a gordura também fazem essa estimulação. O que há de interessante? A definição, consumo de substâncias hipercalóricas, que afeta milhões de brasileiros, considerado socialmente como falha de força de vontade. É uma doença atualmente aceita como resultado de fatores genéticos e fatores de interferências ambientais, preenche o critério tanto para o conceito de alcoolismo como para o conceito de obesidade. Então, se nós tivéssemos numa prova que nós tivéssemos que marcar X em uma das duas questões, nós teríamos como corretas tanto a definição de alcoolismo quanto a definição de obesidade, porque ambas são substâncias hipercalóricas que afetam milhões de brasileiros, que são consideradas como falta de força de vontade, que são doenças atualmente aceitas como resultado de fatores genéticos e que afetam fortemente, são afetadas fortemente por interferências ambientais. Essa é uma outra pesquisa que mostra que o neuropeptídeo Y regula tanto o consumo de álcool quanto o consumo de alimentos. E que eles fizeram, então, estudos em ratos, em laboratórios, e que mostraram que a dependência de álcool e o consumo de alimento tem sua correlação através desse neuromodulador do neuropeptídeo Y. Então, existe uma série de estudos mostrando essa correlação entre o consumo alimentar e o consumo de álcool. Nesse outro estudo, também de 2008, a hiperfagia e a obesidade podem ser fatores de proteção e regulação para adição e gratificação por drogas. Eles fizeram um estudo interessante, um tanto quanto polêmico, mas fizeram esse estudo mostrando a correlação entre o índice de massa corporal e o consumo de álcool. Bem interessante, tentando mostrar que quanto mais alto era o IMC, menor era o consumo de álcool, que à medida que as pessoas iam diminuindo o IMC, iam consumindo mais álcool. É um estudo um tanto quanto polêmico, discutível, mas tentando comprovar que quanto mais gorda a pessoa é, menos ela bebe. É algo de se discutir, mas eu achei interessante trazer, porque faz parte da nossa literatura, nós temos que trazer para discussão. Esse é um outro estudo de 2012, em que
existe um aumento na frequência de uso de substâncias, uma combinação de drogas de uso recreativo, álcool, tabagismo após a cirurgia bariátrica. Foi feito um estudo com 155 pessoas, 132 mulheres, com a técnica de bypass gástrico e banda gástrica. Já é uma outra população, nós quase não temos aqui tanto o uso de banda gástrica. Elas responderam questionários que abordaram comportamentos alimentares e o uso de substâncias anteriores à cirurgia e 24 meses depois. E em estudos anteriores, a sugestão de intoxicação mais rápida em operados, com menor quantidade de álcool e mais tempo para retornar à sobriedade. E que buscaram a justificativa de recompensa emocional pelo uso precoce e frequente do álcool, que contribuísse o consumo mais frequente de álcool. O que eles observaram? Que os pacientes estavam relatando sentir intoxicação mais rápida com menor quantidade de bebida alcoólica. Isso é algo que a gente vê na clínica, mas que para nós até então ainda era muito questionável. Existem especulações de que pacientes que não eram bebedores pesados antes da cirurgia, após a operação ficavam mais sensíveis à bebida com uma dose ao jantar. O efeito passou a ser maior e, eventualmente, o paciente passou a repetir o comportamento querendo beber mais, e que algo passa a acontecer com o sistema de reforço de recompensa. O foco da pesquisa era somente ver se o uso da substância e não a dependência, mas a pesquisa sugeriu a emergência de maior ingestão de álcool após o bypass com a derivação de YDRU. Então, aquilo que nós já percebemos na clínica, mas que eles estavam tentando formatar e oficializar através de pesquisa. O achado mais importante foi o fato de que pacientes operados da técnica de bypass com derivação de YDRU aumentaram significativamente o uso de álcool. A presença do comportamento de beber aumentou a frequência, passou a ser 2 vezes maior depois de 2 anos de cirurgia. Quase todos os estudos em relação a isso mostram que esse aumento do uso de álcool se dá após o 2º ano. Isso parece claro porque no 1º ano o paciente é proibido de beber e o paciente está perdendo peso e sendo reforçado com a perda de peso. O reforço dele, a gratificação dele, o que está dando dopamina para ele é a perda de peso. Ele está sendo gratificado com os elogios que ele recebe, com a perda de peso, com todas as gratificações em torno do perder peso. E esse que é o estudo, talvez seja o da segunda teoria em torno da questão do uso maior do álcool, que mostra que existe uma absorção mais rápida do etanol e de maior concentração de pico desse etanol em mulheres após a cirurgia do bypass, que é um estudo muito interessante que eu recomendo que vocês leiam, em que eles misturaram álcool com suco de laranja, fizeram com que essas pessoas bebessem o álcool e mediram a concentração de álcool nessas pessoas e mostraram que realmente existe um pico maior de concentração de álcool, e eles também perceberam que o esvaziamento desse álcool é diminuído, né? E aqui tem uma descrição do estudo. As amostras de sangue venoso foram tomadas antes de ser bebida a solução, assim que começou, e a cada 10 minutos para um máximo de 3 horas e meia após a administração. E a concentração de álcool total foi determinada por cromatografia gasosa, toda uma técnica, e eles perceberam que realmente havia uma diferença de concentração alcoólica no sangue dessas pessoas que fizeram a cirurgia de bypass. Então, a maior sensibilidade ao etanol após a cirurgia bariátrica do tipo bypass reflete uma absorção mais rápida do álcool. Obrigada. Obrigada, Simone. Você pode ficar à mesa, por favor?